Então vamos lá? Bom, uma das perguntas que eu mais tenho recebido aqui, principalmente depois dessa mudança que a gente está no cenário de fundos imobiliários, onde os preços estão cada vez mais convidativos, é como que eu monto e controlo, né? Como que eu gerencio depois a minha carteira de fundos imobiliários. Então eu decidi trazer esse tema aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho mais sobre ele. A análise de fundos imobiliários, de modo geral, ela é considerada pela maioria dos investidores como mais simples do que a análise de ações, mas nem por isso você pode desconsiderar ali que você vai precisar sim de um bom tempo de análise antes de incluir um fundo imobiliário na sua carteira. Eu vou tentar falar aqui sobre os principais critérios que você pode levar em conta na hora de fazer essa inclusão e depois eu vou explicar um pouco mais como é que você pode acompanhar e de quanto em quanto tempo você tem que acompanhar esses fundos ali. Então a primeira coisa que a gente sempre fala aqui é que a gente vai passar a olhar os indicadores básicos, né? E quais são esses indicadores básicos e como que eu observo eles, onde que eu encontro? Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz? Já vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, você não precisa nem deixar o like e nem se inscrever no canal. Você só vai fazer isso se alguma informação desse vídeo te agregar de verdade, não é assim, eu gosto da cara desse menininho aqui não. Se agregar de verdade, você fala assim, putz, isso aqui fez toda a diferença pra mim, aí sim você vai me deixar a sua inscrição e o seu like, senão não precisa. Então eu vou abrir aqui esse site, o Funds Explorer, os caras têm um bom acervo aqui de informação, né? Tem um conteúdo super legal. Esses produtos que eles vendem aqui, essas coisas para baixar, eu não recomendo, não precisa nem logar no site aqui, você pode só realmente fazer as pesquisas e encontrar as informações na área gratuita deles aqui mesmo, que é mais do que suficiente para você fazer as suas análises. Então você vai procurar aqui um fundo, KNRI, não estou pesquisando KNRI porque é bom não, estou pesquisando ele porque é famoso e eu queria um fundo que fosse neutro, que você não fosse utilizar aqui na hora de fazer a sua análise aí. Então, o que você pode ver aqui? O último rendimento que foi pago pelo KNRI, aqui você pode ver o preço da cota, né? Tá R$ 131,22. Assim como nas ações, esse preço da cota aqui ele não indica nada, a gente precisa saber de outros indicadores. E o que a gente pode observar então, e que é muito importante a gente começar por ali? Então, dos indicadores fundamentalistas, a gente tem dois indicadores importantes. A gente tem o dividend yield, né? Aqui é medido de forma diferente das ações, então esse é o dividend yield desse mês, desse fundo imobiliário, né? Do último rendimento dele, 0,61% foi esse dividend yield. Então aqui você pode encontrar. Tem problema, Raul, escolher um fundo pelo dividend yield? Não. O problema é você parar a sua análise no dividend yield. Eu sei que quem busca fundo imobiliário quer ir muito para o lado de encontrar ali uma boa rentabilidade e tal. Só não esquece que isso aqui não é renda fixa. Você compra aqui por causa dessa rentabilidade, isso aqui pode ser um evento extraordinário, alguma coisa que aconteceu no mês que vem cai. Então você pode analisar o dividend yield, mas você tem que analisar o histórico do dividend yield, você tem que entender por que isso aqui foi pago de alguma maneira, então é muito importante você analisar isso aqui, tá? Então vamos olhar aqui, beleza, olhou o dividend yield, tá tudo certo, olhou ali o PVP, isso aqui é muito importante, o PVP indica quantas vezes o valor patrimonial de um fundo você está pagando. Em uma ação, quando a gente olha o preço pelo valor patrimonial, a gente não tem uma obrigatoriedade de encontrar ali esse número próximo de 1 ou em 1, né? A gente tem ali que entender diferentes números. Nos fundos imobiliários, a gente está falando de um imóvel, e esse imóvel ele está avaliado próximo desse preço aqui. Então você precisa ficar muito atento mesmo ao PVP dos fundos imobiliários, diferente das ações, porque aqui você está falando quanto você está pagando. Isso significa que você está pagando, esse PVP 0,83, significa que você está pagando 83 centavos para cada R$ 1 de patrimônio que o fundo tem. Está muito abaixo do preço. E aí você faz essa análise aqui e fala, então tá de graça, vou comprar. Não é assim também. É importante você fazer uma análise mais profunda do que isso. Olha o PVP histórico, que muitas vezes você vai encontrar fundos que eles são sempre negociados a 0,75, por exemplo. Mas ele nunca aumentou disso, não é que está barato. O histórico dele sempre foi 0,75 por algum fator de risco que ele possa ter, alguma coisa nesse gênero. Então, você observou isso aqui, viu que o PVP está abaixo do preço de mercado? É um bom sinal? É um bom sinal. O dividend yield é bom e o PVP está abaixo do preço de mercado? São dois excelentes sinais. Não significa que já é a hora de parar a sua análise e de comprar na hora, não. Então aqui esse PVP realmente indica quanto você está pagando. Raul, qual que é o limite que eu posso pagar? Se um PVP tá 1,10 ali, tá absurdamente caro? Cara, às vezes não, mas lembra que você está comprando um imóvel de 100 mil por R$110 mil, por exemplo. Por mais que ele vai gerar uma renda interessante, é esse o preço que você está pagando. E quando a gente fala de imóvel, é diferente de empresa, que é o que eu estou falando. Uma empresa pode desenvolver uma tecnologia aqui do dia para a noite, tipo, aumentar gigantemente o lucro dela sem necessariamente desenvolver novas propriedades, nem nada disso, né? A gente sabe que isso acontece no mercado ali.
de empresas. Agora, nos fundos imobiliários não tem como desenvolver um prédio novo nem nada disso, isso aqui subir não, tá bom? Então essa relação diminuir de alguma maneira não é possível. Você realmente está pagando no imóvel, ele vai gerar renda, tá? Ele pode alugar mais caro, alguma coisa, mas nunca vai ter uma grande discrepância, não vai dar um salto no valor da cota de uma hora para outra, não vai multiplicar por 1000 vezes, não vai acontecer isso, que às vezes nas ações, por mais que seja raro, pode acontecer. Uma empresa normalmente cresce mais do que um fundo imobiliário, até porque um fundo imobiliário é só um edifício, né? Uma empresa precisa do edifício só para funcionar. Imagina se ela crescesse igual um imóvel, não faz tanto sentido. Claro, e dependendo da empresa pode cair, né? Também tem essa possibilidade, e nos fundos também. Então aqui a gente observa que o KNRI ele é um fundo de tijolo híbrido diversificado. Então o que ele está falando aqui? O tipo de fundo, né? Então ele vai explicar aqui, nesse site ele explica a historinha ali, ó. Fundos como o KNRI, modelo de tijolo, significa que ele tem propriedades mesmo, de tijolo mesmo, barra híbrido, podem ser compostos por todos os segmentos de investimento imobiliário. Esse perfil oferece boas oportunidades de investimento devido à sua diversificação. Então o que ele está falando? Que além de que na carteira dele não tem só imóveis, né? Ele é um fundo também híbrido. Então você pode vir aqui e ver lá no final aqui, ó, como que tá a carteira dele. Então aqui ele tem escrito quais são os ativos dele, né? Ele tem alguns imóveis em São Paulo, ele tem alguns imóveis no Rio de Janeiro, tem alguns imóveis em Minas Gerais. Aqui você consegue encontrar os imóveis. E aqui você tem outra coisa, a vacância. Isso aqui é muito importante também, faz parte dos indicadores e você deve observar. Então, ó, a vacância em janeiro era de 93%, a ocupação física em janeiro era de 93%, a vacância física era de 6,81% e a vacância financeira era de 87,72%. Aí você pode ir observando aqui e ver como é que está agora essa vacância, ó, 97,82% de ocupação, está até melhor, e 2,18% de vacância física, e a ocupação financeira de 92,89% e a vacância financeira de 7,11%. Então, beleza, tudo bonitinho ali, esses números. Você pode ver o valor patrimonial histórico, que eu falei para vocês, ó, isso aqui você pega desde 2016, então você vai vendo como está o VP dele ali, o valor patrimonial. Beleza, você sabe como é que está o valor patrimonial. Olhou o dividend yield dele, você pode ver histórico também, ó, saiu de 0,90 ali lá em 2016 para agora 0,61, tem subido consistentemente, teve grandes flutuações ali, mas é consistente. Você pode ver quanto ele tem pago de dividendos também, que é importante. Nos últimos 12 meses você pode ver o yield dele, está em 6,76%, pode ver o retorno por cota ali de 80,45% desde o IPO. Então beleza, esses números aqui, eles te ajudam, né, na hora de fazer uma análise. Aí sim, você pode ver como é que está o preço da cota em relação aos últimos meses aqui, para você ver o momento que você está entrando no fundo, entender a historinha dele. Leu isso aqui? Raul, tá resolvido agora. Fiz uma análise aqui profundíssima, né? Tá resolvido agora, já posso incluí-lo na minha carteira, então, que eu estou tentando criar aqui. É claro que não. Não chegou a hora ainda. Você vai buscar aqui no Google, ó, relatório gerencial KNR11, você busca aí. Buscou lá no Google, aqui você tem, esse daqui é o da Kinea, né, como fundo da Kinea, ele é muito organizado. Aqui você tem realmente o relatório gerencial dele. Você pode ver o que é a opinião do gestor sobre isso. Além dessas coisas de rentabilidade, você pode ver a opinião do gestor, ele vai estar explicando aqui, falar o ano, o que está acontecendo no fundo. Ele vai explicar as características do fundo aqui, você consegue entender o que está acontecendo. Você consegue ver a carteira dele, como é que ela tá, como é que ela é administrada, os portfólios de imóveis, o que mais que ela tem em carteira, e você consegue de fato acessar os documentos mais importantes. Então aqui você tem regulamento do fundo, você tem todas as regras aqui e você pode entender também as notícias mais recentes para você ver o que está acontecendo. É muito importante você acompanhar isso aqui. Então, feita essa análise ali, o que você vai fazer, né? Olhei os indicadores, olhei dividend yield, olhei o tipo do fundo, se é de papel, se é de tijolo, sei o que ele tem de aluguel, olhei os imóveis, dei uma analisada naquilo tudo, vi o PVP, vi os indicadores, vi vacância, vi as coisas mais importantes ali. O que eu vou fazer agora, né? Além de dar uma olhada profunda ali no relatório gerencial desse fundo, eu vou tentar entender do que ele é feito, do que ele é composto. Esses imóveis aqui estão aqui, não é se o imóvel é bonito, é se aquele imóvel está numa boa região, é se aquela região tem algum problema, quem é o cliente daquilo ali. Você fez essa análise aqui, olhou, você pode incluir ele na sua carteira. Na hora de montar a carteira, o mais importante, assim como a gente faz também nos investimentos em ações, é fazer uma diversificação. Os fundos imobiliários no Brasil, diferente dos rates americanos, eles são extremamente pequenos, então às vezes você vai ter que ter uma carteira ali com 15, com 20, para ter uma boa diversificação. Às vezes até pode começar de 10 ali e tal, mas você vai ter que ter mais, porque eles são fundos que têm poucos imóveis, né? E fugir de fundo também que seja monoinquilino, ou seja, que tem ali um cliente único ou um imóvel único, às vezes não é muito legal. O legal é esses fundos que sejam maiores, porque você já tem uma diversificação maior. Então o ideal é você ir fazendo essa análise ali, você vai se aprofundar nela e vai incluir fundos de diferentes tipos. Tem uma diversificação ali nos fundos de hospitais, eu tenho uma diversificação aqui nos fundos de shopping, eu tenho uma diversificação nos fundos de laje corporativa, eu tenho diversificação em
fundo residencial, por que não, se você quiser. Eu tenho a diversificação em fundos de todas as ordens ali. O importante é que sejam tipos diferentes e que você inclua ali, né, às vezes até diferentes regiões, para você conseguir realmente ter uma boa rentabilidade, observando se esse dividend yield não foi ali um fator extraordinário, uma coisa que aconteceu em um momento específico que não vai se repetir. Fez essa análise toda olhando sempre para os históricos e não simplesmente para um dos números. Ele, a primeira linha da coisa está escrito que ele paga dividend yield de X. Não, o dividend yield histórico, tudo isso, olhou o histórico dessas coisas, vai comparar ele com os pares, se você quiser, comparei ali com os pares, comecei a incluir na minha carteira, tudo bem, né? E aí você vai incluindo aos poucos, vai colocando cada vez mais. De quanto em quanto tempo eu vou fazer um acompanhamento para ver se alguma coisa mudou, se alguma coisa está sendo feita ali de maneira extraordinária que eu não concordo, né? Eu acredito ali que se você der uma olhada a cada 12 meses, cara, uma vez por ano, se você observar, não tem tanta mudança ali, uma vez por ano você fazer uma boa observação, reavaliar aquilo ali, acho que tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Lá na UVP a gente ensina o pessoal a colocar no diagrama de Cerrado, então mantém sempre um bom reajuste dos aportes ali com base nas novas inclusões e nos riscos. É muito interessante, então se você fizer isso, você vai conseguir controlar muito bem e manter a sua carteira de fundos imobiliários. Não tem um número específico de ativos que você precisa ter, não tem um tipo, uma classe de fundos que você precisa ter, que depende muito também da sua carteira de ações. Se você, por exemplo, é um cara que tem uma carteira de ações ultra agressiva e não tem ali quase nada de renda fixa em carteira, putz, um fundo de papel encaixa muito bem. Eu tinha preconceito antes, hoje já não tenho, né? Então, assim, você colocar ali uma parte grande num fundo de papel da sua carteira de fundos imobiliários, se você não tem uma renda fixa, pode ser interessante? Pode ser interessante. Lembrando que as cotas oscilam, mas você está ali com algo atrelado a uma renda mais de CRIs, de CRAs, né? É uma coisa mais interessante. Quem sabe até você incluir um FIAGRO aí lá para frente, alguma coisa aqui, então você vai controlando ali e vai ter uma boa gestão. Espero ter dado para vocês assim, um panorama geral disso, né? Eu estava devendo esse vídeo aqui para vocês, é um vídeo que vocês tinham me pedido muitas vezes, então eu trouxe aqui para vocês boas práticas para quem está começando. Eu sei que fundos imobiliários ainda é muito assim, no Brasil não é misterioso, não é da mesma forma que ações, as pessoas compram ali fundos imobiliários só porque estão investindo em ações sem analisar muito bem o que estão fazendo, tá? Sei porque eu fui assim durante muitos anos, ali mais ou menos em 2015 que eu comecei realmente a fazer uma análise, mas eu invisto desde 2012, só em 2015 que eu comecei a fazer uma análise ali dos fundos imobiliários que estava incluindo, porque o mercado também era muito incipiente, o mercado não era da forma como ele é agora, o mercado está aquecido, o fundo imobiliário está crescendo, é legal para gerar renda e vai ser muito interessante. Agora, se você quiser aprender, realmente ali a fazer uma análise não só de fundos imobiliários, mas como de ações, a fazer uma análise realmente assim de ações internacionais, colocar tudo aquilo na sua carteira, renda fixa, deixar a coisa muito bem amarrada. Se você tem um patrimônio, se você quer construir um patrimônio, né? Se você já tem um patrimônio e quer gerenciar ele, o que eu vou te recomendar, não tem outro jeito, é entrar na Escola A Única Verdade Possível, auvp.com.br. Vou pegar você ali sentadinho em 8 semanas, né? De porrada ali, vou te amassar todinho nessas 8 semanas, mas você vai sair dali desse período entendido disso, vai se tornar um investidor autossuficiente que não depende de videozinho nem de nada para tomar suas decisões, tá bom? Recomendo demais vocês entrarem. Lembrando, qual que é o grande diferencial da UVP? Por que eu deveria confiar em você? Você nem precisa confiar em mim. Se até o final da UVP você não aprender a investir, depois de emitir o seu certificado lá e tal, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Então lembre-se, né? Eu jamais faria uma proposta dessa se eu não tivesse noção da qualidade que aquilo que a gente oferece, tá bom? Um beijão pra você. Só passando pra lembrar também, você que chega até o final, você é o cara que merece, né, ouvir isso. A gente tá aqui em São Paulo porque eu tô gravando a temporada do podcast 2022. Cara, eu vou gravar com o Breno Perrujo, vou gravar com o Thiago Nigro, vou gravar com o Bruno Perini, vou gravar com a galera. Se você quiser se inscrever lá no canal Investidor Sardinha Podcast, cara, você não vai perder, né? Ou se você acompanha lá no Spotify também tá tudo bem. Então, um beijão pra vocês agora oficialmente, até o próximo vídeo.